Capítulo 145 Nível elevado. Nem sempre os mais bem-educados em ciência são os instrumentos mais eficientes para o uso de Deus. Há muitos que se colocam de lado, e os que tiveram menos vantagens de obter conhecimento dos livros lhes tomam o lugar, porque possuem conhecimento prático das coisas essenciais no uso diário da vida. Enquanto que aqueles que se consideram instruídos deixam muitas vezes de ser alunos, são autossuficientes e acham que não precisam de ensino, mesmo de Jesus, o maior mestre que o mundo já conheceu. Os que cresceram e se expandiram, cujas faculdades de raciocínio se têm desenvolvido mediante profunda pesquisa das Escrituras, a fim de saberem a vontade de Deus, atingirão posições de utilidade, porque a palavra de Deus teve acesso à sua vida e caráter. Ela deve fazer sua própria obra, até alcançar o íntimo e discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus deve se tornar o alimento pelo qual o cristão deve se fortalecer, no espírito e no intelecto, para que possa lutar pela verdade e justiça. A razão das normas baixas. Por que os nossos jovens, e mesmo os de mais idade, são tão facilmente induzidos à tentação e ao pecado? Porque a palavra de Deus não é estudada e meditada como deveria ser. Se fosse apreciada, haveria uma integridade interior, um poder de espírito, que resistiria às tentações de Satanás para fazer o mal. Firme e decidida força de vontade não é desenvolvida na vida e no caráter porque as sagradas instruções não se tornam objeto de estudo e meditação. Não se faz o esforço que deveria ser feito para ligar a mente a pensamentos puros e santos, desviando-a do que é impuro e falso. Não se faz a escolha da melhor parte, de sentar-se aos pés de Jesus, como fez Maria, para aprender as mais sagradas lições do Divino Mestre, para que sejam guardadas no coração e praticadas na vida diária. A meditação nas coisas santas elevará e refinará a mente e formará homens e mulheres cristãos. Deus não aceitará nenhum de nós que esteja menosprezando suas faculdades em degradações sensuais e terrenas, por pensamentos, palavras ou ações. O céu é um lugar puro e santo, onde ninguém pode entrar a menos que seja refinado, espiritualizado, limpo e purificado. Há uma obra a fazer por nós mesmos, e só seremos capazes de fazê-la se recebermos força de Jesus. Devemos fazer da Bíblia nosso estudo, acima de todos os outros livros, e ela deve ser amada e obedecida como a voz de Deus. Devemos ver e compreender suas restrições e exigências, farás e não farás, e perceber o verdadeiro significado da palavra de Deus. Mente espiritual. Quando a palavra de Deus se torna o nosso conselheiro e examinamos as Escrituras à procura de luz, anjos do céu se aproximam para impressionar a mente e iluminar o entendimento, de modo que se possa verdadeiramente dizer: a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Salmo 119, verso 130. Não admira que não haja mais espiritualidade entre os jovens que professam cristianismo, quando tão pouca atenção é dada à palavra de Deus. Os conselhos divinos não são atendidos, as advertências não são obedecidas. Graça e sabedoria celeste não são buscadas para que os pecados antigos sejam evitados e todo vestígio de corrupção seja eliminado do caráter. A oração de Davi era: ajuda-me a compreender as tuas leis, e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. Salmo 119, verso 27. Se a mente de nossos jovens, bem como a dos de mais idade, fosse devidamente dirigida quando juntas, sua conversação seria sobre assuntos elevados. Quando a mente é pura e os pensamentos elevados pela verdade de Deus, as palavras serão do mesmo caráter, como maçãs de ouro em salvas de prata. Provérbios 25, verso 11. Mas, com a compreensão e as práticas atuais, com o baixo padrão com que mesmo professos cristãos estão satisfeitos, a conversa é vulgar e inútil. É terrena e não agrada ao céu, nem atinge sequer o nível das classes mais cultas de mundanos.
o processo de santificação. Quando Cristo e o céu são os temas de reflexão, a conversa demonstrará isso. Ela será temperada com graça, e quem fala revelará que tem aprendido na escola do Divino Mestre. Diz o salmista: Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Salmo 119, verso 30. Ele dava grande valor à palavra de Deus. Ela entrava em sua mente, não para ser desconsiderada, mas para ser colocada em prática na vida. Dia a dia, hora a hora, deve haver um vigoroso processo de abnegação e santificação interior, e então as obras exteriores demonstrarão que Jesus habita no coração pela fé. A santificação não fecha as entradas da alma ao conhecimento, mas expande a mente e a inspira a buscar a verdade, como a tesouro escondido, e o conhecimento da verdade de Deus promoverá a obra de santificação. Há um céu, e devemos nos esforçar com todo o empenho para alcançá-lo. Apelo aos alunos de nossas escolas e colégios a crerem em Jesus como seu Salvador. Acreditem que Ele está pronto para ajudá-los por sua graça, quando vierem a Ele em sinceridade. Vocês devem combater o bom combate da fé, devem lutar pela coroa da vida. Esforcem-se, pois as garras de Satanás estão sobre vocês, e se não se desvencilharem dele, serão paralisados e arruinados. O inimigo está à direita e à esquerda, na frente e atrás, e vocês devem esmagá-lo com os pés. Esforcem-se, pois há uma coroa a ser alcançada. Esforcem-se, porque se não conquistarem a coroa, perderão tudo nesta vida e na futura. Esforcem-se, mas que isso aconteça no poder de seu Salvador ressuscitado.